Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? Bora para mais uma videoaula aí focada no Enem. E nessa playlist eu estou resolvendo exercícios que já caíram no Enem e que são candidatos a cair novamente, ok? Preparado para resolver mais uma questão? Bora pro trote? E a questão de hoje é essa. Eu gostaria que você desse um pause agora, tá? Tentasse resolver esse exercício sozinho, tá? E se você não conseguir, você volta aqui então para assistir comigo, fechado? Opa, você não pausou, hein? Olha o que eu falei. Pause o vídeo agora, tenta fazer sozinho. Bom, nesse exercício aqui, eu vou te dar ferramentas antes aí, porque para você tentar lembrar, tá? Vai que de repente só com essas ferramentas você consegue resolver sozinho, ó. Uma função de segundo grau, ela tem essa cara aqui, y igual a x quadrado, mais bx, mais c, joinha, sussa na montanha-russa, com uma condição, tá? O a tem que ser diferente de zero. Muito bem, maravilha. Funçãozinha do segundo grau, muito legal. Bom, quando eu falo em função de segundo grau, você lembra o gráfico dela? O gráfico dela é uma parábola, tá? Então é importante você saber desenhar uma parábola. A parábola, a função predileta do goleiro, porque ele para a bola. Ah, nossa senhora, professor, pelo amor de Deus. Bom, e eu posso trabalhar com a parábola com duas formas diferentes, tá? Eu posso trabalhar com uma parábola com A maior que zero ou com A menor que zero. Quando A, que é esse coeficiente aqui, é maior que zero, eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Ó, o cara tá felizão, sossegado, porque tá tudo positivo. Agora, se o A é menor que zero, ou seja, um número negativo, a parábola tem a boca com cavidade para baixo. Olha lá, a parábola tá triste, chateada, porque tá tudo negativo. Joinha, muito bem. Analise comigo esses dois exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo y, certo? Tenho o eixo x, muito bem. E aqui eu estou com uma concavidade com A maior que zero, concavidade para cima, beleza? E aqui a mesma coisa, eu tenho o eixo y e o eixo x, só que eu estou com uma concavidade voltada para baixo, então eu falo que eu tenho A menor que zero. Muito bem. Esse ponto aqui ele é muito importante. Esse ponto é chamado de vértice da parábola. Observem que do vértice nós temos o x, que é uma abscissa dele, que eu vou chamar de x do vértice, e como todo ponto, ele também vai ter o y do vértice, tá aqui, muito bem. Então, quando eu tenho um vértice, eu falo que tenho o x do vértice e o y do vértice, as coordenadas dele. Observe que aqui é a mesma coisa, ó. O vértice tem um x, que eu chamo de x do vértice, e ele também tem um y, que nós vamos chamar de y do vértice, que por sua vez também é o ponto V. É o vértice, x do vértice, y do vértice. Joinha, muito bem. Esse ponto, nesse caso, ele é chamado ponto de mínimo, ó, porque é o menor valor que o y vai assumir nessa função. Já nesse caso, esse ponto é chamado ponto de máximo, porque é o maior valor que o y vai valer na função. Nossa, que bacana, professor. Então, por isso que é interessante você saber trabalhar com vértice. O vértice você pode encontrar da seguinte maneira. Você pode falar que x do vértice é menos b sobre 2a, tá? E que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b quadrado menos 4ac, então você pega o b quadrado menos 4a vezes o c. Perfeito, maravilha, essa é uma maneira de eu determinar o vértice da minha função, x do vértice e y do vértice. Joinha, mas tem outra maneira muito bacana de determinar o meu x do vértice e o y do vértice também. E aí, vamos ver? Vamos nessa? Então, olha só que bacana se eu quiser encontrar o x do vértice quando eu conheço as raízes da minha função. Se eu conheço as raízes da minha função, eu posso chegar para você e falar que x do vértice é o x1 mais o x2 dividido por 2, ou seja, a média aritmética das raízes. Olha que bacana. Agora, para quem gosta de exatas, olha que legal. Quando você faz x1 mais x2, não é a soma das raízes de uma equação do segundo grau, mas a soma das raízes não é menos b sobre a, mas aqui não está dividido por 2, então você pode concluir que o x do vértice realmente é menos b sobre 2a. Olha só que legal, tá bom? Mas então, repetindo, se eu tiver o x1 e o x2, basta eu fazer um mais o outro e dividir por 2, eu já achei o x do vértice. Mas, professor, beleza, achei o x do vértice. E como eu encontro o y do vértice? Você não vai ter uma função? Você não vai ter lá que o y é o f de x igual a x quadrado mais bx mais c? Vou, professor. Então, o que você vai fazer? Ou seja, no lugar do x aqui colocar x do vértice, no lugar do x aqui x do vértice, esse y que você vai encontrar é o y do vértice. Nossa, professor, então eu posso achar o x do vértice, exato,
Aí você aplica na função o x do vértice e o valor numérico que eu vou obter é o y do vértice. Perfeito, muito bom. Então, beleza, com esse resumo teórico aí, tá? Não foi uma aula, foi mais um lembrete. A gente vem para o exercício, ó. Enem 2015. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. Então, galera, até aqui, ó, nada demais. Só sei que ele está trabalhando com bactérias, tá? Que estão dentro de uma estufa. Legal. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Então, para tudo. Eu não deixo o meu aluno continuar o exercício se ele não souber me falar o que significa o Y e o que significa o X. Nesse caso, o meu Y é o T. O que o T está significando? A temperatura. Então, eu já sei que esse T representa a temperatura. E agora eu quero saber o que significa o H. Vamos continuar a leitura? Em que H representa as horas do dia. Opa, já sei. H está representando as horas do dia. Então, agora eu interpretei a função. Eu sei que o Y está me dando a temperatura em determinada hora do dia. Maravilha. Continuando a leitura. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Para tudo. Então, olha que informação top. Eu sei que o número de bactérias é máximo quando a temperatura for máxima. Joinha, informação muito importante. Por isso que é legal lendo devagar, igual eu ensino vocês aqui, porque você vai absorvendo cada informação. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. Ok, parei aqui, beleza. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Para tudo, vamos interpretar isso então. Você vai achar no Y, por exemplo, um valor de temperatura. Legal. Se esse valor for menor que zero, ela é muito baixa. Se esse valor tiver de 0 a 17, ela é baixa. Se esse valor for maior que 43, ela é muito alta. Beleza, entendi, eu sei trabalhar com essa tabela agora. Então vamos continuar. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, para tudo ao spoiler. O estudante vai obter o maior número possível de bactérias. Olha que eu já sei que o número de bactérias é máximo quando a temperatura for máxima. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo, ó, isso ocorre no momento que a temperatura é máxima. Aí ele pede, a temperatura no interior da estufa está... Então, nosso objetivo aqui, ó, já sei, nosso objetivo é achar qual é a temperatura máxima possível. A hora que eu achar a temperatura máxima possível, eu venho aqui nessa tabela e descubro a classificação. Muito, muito bom. Fechou? Então, pessoal, chegando aqui no meu passo 4, então. Tenho a função do segundo grau, certo? Eu quero saber quando a temperatura é máxima. Então, olha só na minha interpretação. Então, galera, vou montar esse plano cartesiano aqui, ó. Aqui a origem, o eixo Y me dá a temperatura e o eixo X aqui me dá o número de horas H. Nós temos uma parábola com concavidade para baixo, porque o A é negativo, mais ou menos uma carinha assim. Belezura, tranquilo, sussa na montanha-russa. Lembrando que aqui é um esboço, tá? Só apenas. Então, essa aqui seria minha raiz x1, essa aqui seria minha raiz x2, muito bem. E nesse ponto aqui, eu tenho o meu vértice que nós falamos. Então, aqui embaixo eu vou ter o x do vértice e aqui em cima eu vou ter o y do vértice. Muito bem, professor. Então, agora eu vou fazer a festa. O que eu estou querendo encontrar? Lembra que eu estou querendo encontrar a temperatura máxima? Então, nesses exercícios, você fica muito atento se você vai encontrar o x do vértice ou o y do vértice. Então, galera, quem eu estou procurando agora nesse momento é o y do vértice, fechou? Que vai me dar a temperatura nesse ponto, que é a temperatura máxima. Só que eu vou fazer de vários modos para vocês. Primeiro modo, então. O primeiro modo, eu estou procurando o y do vértice. Então, eu lembrei que a formulinha do y do vértice, a gente revisou com vocês, é menos delta sobre 4a. Vamos ver o delta aqui nessa nuvenzinha do saber aqui. Olha só que bacana. Nuvenzinha do saber. Quem é o delta? Delta é b quadrado menos 4ac. Agora nós vamos calcular. Delta é igual. B quadrado. O B é 22. 22 ao quadrado vai dar 484. Menos 4 vezes a, que é menos 1. Está aqui. Vezes c, que é menos 85. Muito, muito bom. E isso dá 340 negativo. Então, o meu delta ficou 484 menos 340, 144. Ufa, é um número aí muito bonitinho. Então, vem aqui, menos delta, menos 144,
dividido por 4A. Só que o A é menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Gente, dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes seguida. 144 por 2 dá 72, por 2 dá 36, menos com menos dá mais. Então, meu querido, minha querida, o que eu descobri? Que o Y do vértice é 30 em 6. Então, a temperatura máxima é 36 graus Celsius. Maravilha? Mas, professor, você falou que ia resolver de outro modo, de um segundo modo. E vou. Vamos lá. Primeiro modo eu achei já o x do vértice. O primeiro modo eu achei direto o y do vértice. O segundo é o que eu mais gosto. Ó, eu gosto assim. X do vértice não é menos b sobre 2a, que você já sabe. O b é 22, então menos 22, dividido por 2a. 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, eu descobri que o x do vértice é 11. Maravilha, sussa em lá montanha-russa. Então, esse cara aqui é 11. Legal. Agora, gente, eu não estou querendo encontrar o y do vértice. Se eu pegar esse 11, aplicar na função, ou seja, substituir nela aqui no lugar do h, e eu não vou encontrar justamente o y do vértice? Vou, professor. Então, eu vou fazer isso. Passo 2, eu vou fazer f do x do vértice, f de 11. Quem é f de 11? É menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Vamos que vamos. Então, f de 11 é 11 ao quadrado é 121, só que negativo, mais 22 vezes 11. Olha que bacana. 22 vezes 10 é 220, mais umas vezes 22, 242. Show de Boston! Então, f de 11 é o y do vértice, e fazendo essa continha muito doida, a gente chega em 36. Então, novamente, a temperatura máxima aí encontrada é 36 graus Celsius. Show de bola? Mas, como eu disse, nós vamos ter um terceiro modo aqui para trabalhar com isso também, tá? Que é o seguinte. Lembra que eu falei que se eu conhecesse as raízes, eu podia fazer uma outra ideia? Então, se você conhecer as raízes, nesse caso, ó, não compensava. Mas se você vai lá, igual a zero para achar as raízes, menos h ao quadrado, mais 22h, menos 85. Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar então h ao quadrado, menos 22h, mais 85. Se você ir atrás dessas raízes aí, tá? Ou por soma e produto, ou por delta e bhaskara, você vai chegar que as raízes são 5 e 17. Muito bem. Então, imaginando a nossa parábola, nós teríamos isso, as raízes 5 e 17. Só que lembra, quanto que é 5 mais 17? 22. 22 dividido por 2 dá 11. Acabamos de achar o x do vértice da função. E aí, como eu quero encontrar o y do vértice, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, eu vou falar que a temperatura, quando h era 11, é menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, né? Menos 85. Que do segundo modo, você já sabe que essa temperatura foi igual a 36. Respostinha, o mesmo 36 graus Celsius. Joinha? Então, nós achamos de 3 modos a temperatura máxima. Só que faz um tempinho, eu não sei se você lembra. Olha só, eu descobri que a temperatura máxima é igual a 36 graus Celsius. Legal. Mas não era isso que o exercício estava pedindo. Ele estava perguntando, olha, a temperatura no interior da estufa está muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta? Gente, 36 graus. 36 se encontra nesse camarada aqui, entre de 30 a 43. Portanto, a temperatura está alta, a alternativa D de Dalta. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, dessa revisão aí de função quadrática, um tema que pode aparecer no Enem. Já deixa o seu like aí pro professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? E lembra de deixar o seu comentário aí, que é muito importante para eu saber o que você achou, o que você tá achando dos vídeos, tá joia? E lembra, se não é inscrito, inscreva-se já e lembra de clicar no sininho para você receber atualizações, maravilha? Espero você também lá no Instagram e lá no Facebook, ajudando o canal, tá lembrando, crescer cada vez mais. Então é isso, galera, um ótimo estudo para vocês e bora pro trote! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...